Paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Marcelino mais uma vez. Estou iniciando mais um estudo bíblico, aprendendo a palavra de Deus com o pastor Marcelino, Assembleia de Deus Catedral. Peço a você que me ajude aí, é meu terceiro vídeo somente, tá? Me ajude aí, curta, compartilhe aí com os amigos, com os irmãos das igrejas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, capítulo 1. Tá certo? Meus vídeos serão de 10 a 15 minutos no máximo, entendeu? Para que não seja cansativo, para que você volte novamente, tá bom? Então vamos lá, estou com a palavra de Deus aqui em mãos e nós vamos fazer tudo pela palavra de Deus, tá certo? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Gênesis 1 é a revelação divina, é o início de tudo, tá? Não é um tratado científico, mas teológico, mostrando quem é Deus, seu poder e a sua origem, tá? A frase inicial já diz tudo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, que está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tá? Que princípio foi esse? No princípio da criação de tudo, tá? Deus é o início, é um ser incriado que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, tá? Ele não foi criado, ele não tem princípio nem fim, ele é de eternidade a eternidade. No princípio criou Deus. Deus criou do grego bara, criou do nada. Ele disse, haja e houve, entendeu? Só o homem, que nós vamos falar mais para frente, que foi uma criação especial. Você que está me ouvindo nesse momento, é uma criação especial de Deus, tá bom? Ele reuniu a Trindade para poder te criar, nos criar, tá certo? Mas no princípio aqui, Deus criou tudo. Versículo 2, e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele disse que a terra estava originalmente desolada e vazia, tá? E ele disse no primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5, haja luz e houve luz. Bom, Deus cria a luz que faz com que ele possa trabalhar, tá? Não que ele precise, sabe tudo, mas a luz dá para nós o início da criação de tudo. Deus cria a luz antes do sol. Interessante isso, porque ele vai criar o sol só lá no versículo 16 de 1 Gênesis, tá? Deus criou a luz para o início de tudo. A luz é símbolo de vida e da presença divina, tá? Deus sempre separa a luz das trevas, tá? Mostrando ordem, limite e propósito. Por exemplo, irmão, na nossa vida espiritual, a luz não combina com as trevas, tá? Que concordância tem a luz com as trevas? Não tem. Se eu sou um servo de Deus, eu tenho que andar em santidade. Por quê? Para que o mundo veja a luz de Cristo brilhando em mim. Entendeu? Não adianta eu dizer que sou servo de Deus e ando desordenadamente. Não é mesmo? Então nós devemos fazer. As pessoas têm que olhar para nós no meio da rua e ver que nós somos a luz de Cristo. Que a luz brilha em nós. Glórias a Deus, aleluia. Tá? Então vem cá. Deus começa fazendo a obra, trazendo primeiro a luz para que no caos, entendeu? Tá? Então nós vamos aqui, tá certo? Esse aí foi a criação da luz, tá certo? No dia 2, Gênesis 1, versículos de 6 a 8, ele cria o firmamento, está aqui na palavra de Deus. Deus cria a expansão dos céus, a expansão, águas superiores em cima, águas inferiores embaixo, tá? Águas superiores, nuvens, evaporação, chuvas que caem do céu, entendeu? Águas inferiores, mares, rios, oceanos, tudo isso fez para o bem da humanidade, para que nós pudéssemos viver aqui na Terra, tendo tudo para nós. Olha, esse planeta nosso é um planeta abençoado. Temos cascatas, cachoeiras, matas, animais, uma flora e uma fauna abençoadíssima, que Deus fez tudo para o nosso deleite, para o nosso proveito. Embora o homem é um dos maiores destruidores, né? O homem destrói tudo. A ganância do homem é terrível, ele destrói tudo mesmo, né? Por ganância, ele começa a destruir as coisas
e aí vai perecendo. Os rios ficam poluídos, as matas se acabam, né? Os animais viram extinção, tá certo? Então, mas Deus criou tudo ordenadamente, tá? A criação revela a ordem e não confusão. Amém? Então vamos aqui agora para mais uma parte aqui. Dia 3, Gênesis 1, versículo 9 a 13. Vou ler Bíblia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus. E chamou Deus a porção seca, terra, e viu Deus que era bom. E o ajuntamento das águas chamou mares, tá? E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, vegetais, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, tá certo? Primeiro, Deus reúne as águas e faz aparecer a terra seca. Depois cria árvores, sementes e ervas para animais, para gente, para o homem, tá? Tudo é criado segundo a sua espécie, tá certo? Então, aí refuta a ideia de evolução acidental. Nós, os servos de Deus, acreditamos na criação. Deus disse: haja e houve, tá certo? Então, veja bem, Deus criou tudo para um propósito, tá? Uma diversidade planejada. Deus planejou tudo. Quando ele criou as matas, foi para os pássaros, os animais selvagens, viverem lá, os rios, para que haja água para os animais, tá certo? Muitos animais vivem de ervas, são herbívoros. Outros são carnívoros, tá certo? Mas Deus fez tudo segundo a ordem cronológica dele, aleluia, para que os animais pudessem sobreviver. E o homem também, que o homem mata o animal para sua sobrevivência, né? As carnes, tá certo? Tá bom? Então vamos lá. Dia 4, Sol, Lua e estrelas, tá? Então veja bem, dia 4, Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19, eu vou ler para você. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e estações determinadas, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi, tá? E Deus fez 2 grandes luminares, quando eu falei lá no começo, tá? O sol para iluminar o dia e a lua para governar a noite, tá? Então veja bem, aqui, lá no começo, Deus fez a claridade para que ele pudesse trabalhar. Aqui, o sol e a lua para dividir as estações do ano, para guiar as naves, para guiar as naves pelas estrelas, né? E também para separar dia e noite, marcar tempos, dias e anos, sinalizar estações, tá? Deus coloca ciclo e sustenta o cosmos, os cosmos, tá? Então veja bem, a sabedoria de Deus mostra uma matemática perfeita, tá? Nós temos 4 estações do ano, tudo determinado por Deus, embora o homem já tenha mexido em muita coisa, mas está tudo determinado por Deus, tá? Deus criou. Então nós temos lá primavera, flores, né? Primavera, verão, calor, outono, frutos, inverno, frio. Tudo certinho para o bem da humanidade. Aqui vai um pouquinho de sabedoria, tá certo? Só a Terra, que a gente saiba até agora, tem esses 4 estações próprias para o bem da humanidade, para que a humanidade pudesse sobreviver. Os outros planetas aí, um é quente demais, outro é frio demais, e eu não sei, até que a ciência descubra, nós temos aqui na Terra o ambiente, o ar, as estações perfeita para a sobrevivência, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. 5º dia, peixes e aves, Gênesis capítulo 20 ao 23. 5º dia, e disse Deus: produza as águas répteis de água vivente e aves que voem sobre a terra aberta à expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias,
todo réptil vive que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Maravilha, né? Então veja bem aqui. Agora vem a criação marítima e aérea, tá? Deus abençoa esses seres com a multiplicação. Ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Para que encha a terra. Por quê, irmão? Porque a vida é uma bênção de Deus. A vida é uma bênção de Deus, aleluia, né? Então os animais crescem e se multiplicam, e aí vai passando de geração em geração, tá? Então no quinto dia cria-se peixes e aves, né? No quinto dia aqui, entendeu? Aqui, ó. As criaturas do mar se distinguem de todas as criaturas anteriores, em particular a vegetação, como dotados de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contradiz a conhecida verdade de que os vegetais são organismos vivos, mas na realidade o princípio da vida do reino animal é diferente do reino vegetal, né? Então veja bem, o livro de Gênesis nos dá um prelúdio, uma explicação de como é a criação do mundo, dos reinos vegetal, animal. Depois vamos falar da criação do ser humano. Você que está me ouvindo aí, que tem uma alma que precisa dar conta para Deus, tá certo? Vamos aqui agora para o sexto dia, está aqui na palavra de Deus, tá? O sexto dia, animais terrestres e o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 31, tá certo? Bíblia: e disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, bestas e serpentes, e animais da terra segundo a sua espécie. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, tá? Então veja bem aqui, ó, animais terrestres, tudo segundo a sua espécie. O macaco que Deus criou é o mesmo macaco que tem hoje, segundo a sua família, segundo a sua espécie. Temos vários tipos de macaco, tá? Só explicando aqui agora. O homem não descende do macaco segundo Charles Darwin, entendeu? Ele tem a teoria da evolução. Nós temos a teoria, a certeza da criação, tá certo? Segundo a palavra de Deus, o macaco sempre foi macaco. O jacaré, o tigre, o elefante, todos eles que Deus criou estão todos aí, tá certo? Nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre a criação do homem. A criação do homem, tá? Vamos partir para a parte 2. Lembrando aos irmãos, não deixem de curtir, ajude-nos aí, por favor, tá bom? Ajude a compartilhar com seus amigos aí, para que possamos crescer na obra de Deus, tá bom? Vou partir agora para a parte 2. Deus abençoe.